Olá, sejam bem-vindos à Jornada da Inclusão Escolar. Eu sou Elisângela Yanzi Martins, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e analista do comportamento. Há mais de 28 anos eu me dedico a essa mais nobre das missões, que é a educação. A partir da minha experiência como professora e, em especial, a minha experiência como gestora, eu fundei o Estúdio Um Espaço Psicopedagógico. A nossa missão é estimular os estudantes a terem prazer em aprender, tornando esse processo de aprendizagem mais significativo e intencional. Nosso propósito é realizar atendimentos personalizados para crianças e adolescentes, auxiliando-os nas dificuldades de aprendizagem, no gerenciamento das rotinas escolares e ainda desenvolvendo intervenções baseadas em ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Ensinar para crianças autistas habilidades relevantes que vão as tornar mais independentes, promovendo a aprendizagem e, em especial, qualidade de vida. Mas percebi que realizar intervenções no consultório 2 vezes por semana, por 50 minutos, ensinando esse prazer e as habilidades, não surge o efeito necessário para que essas crianças se desenvolvam integralmente. Eu preciso potencializar esse trabalho do consultório nos outros espaços em que essas crianças estão inseridas. E a escola é o lugar ideal para isso, pois é lá que elas permanecem grande parte do tempo. Então, pensando nas estratégias de ensino, nas possibilidades, nas oportunidades de aprendizagem que podem impactar de forma muito positiva o processo de desenvolvimento dessas crianças e principalmente pensando que crianças e adolescentes são muito mais do que um laudo ou que um diagnóstico, eu resolvi criar o Estúdio Online, que é um espaço virtual de formação de professores, educadores, de pais e de todos que queiram embarcar nesta missão que é a inclusão. A inclusão precisa ser multidisciplinar para que ela seja efetiva, eficaz e significativa para o estudante. Nós não podemos limitar o processo da aprendizagem. Nós não podemos condicionar a aprendizagem a um ou outro laudo, a uma ou outra terapia. Então, venha comigo para esse processo em que nós temos um único lema: chega de exclusão na inclusão. Vamos aprender a realmente fazer um processo inclusivo de qualidade, aonde as crianças vão aprender e, em especial, você vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Você, professora, vai perceber que tem potencial e que é possível desenvolver o processo de aprendizagem desses estudantes, os estudantes que têm deficiência intelectual ou transtornos de aprendizagem. Esta jornada da inclusão escolar, ela foi preparada com muito carinho para você que é professora do ensino regular, para você que é profissional do AEE, do atendimento educacional especializado, para você que é tutora, assistente terapêutica, para você que é professora auxiliar, você que é estudante de pedagogia, está começando os primeiros passos da sua vida profissional, mas também é para você, coordenadora pedagógica, você que é responsável por orientar os professores. Aqui você vai ter informações primordiais para ensinar aos seus professores a realizarem um processo de inclusão de qualidade, naquele que o estudante aprende, naquele em que o estudante consegue se desenvolver integralmente. Nesta jornada da inclusão escolar, eu vou apresentar os 5 erros mais comuns do processo de inclusão. E esses erros são fatais. Eles afastam e comprometem o processo de aprendizagem do estudante com deficiência intelectual ou transtorno de aprendizagem. Então, para que isso aconteça, primeiro eu vou pedir para você lembrar dos princípios básicos do bom educador. Primeiro, seja
ético. Seja ético com as suas informações, com as informações que você tem do seu estudante. Segundo, o bom professor é aquele que nunca deixa de ser estudante. Em terceiro lugar, conheça os seus limites. Tenha essa autocrítica para saber quando você precisa de mais informações. Se você não sabe fazer o processo de inclusão, busque formação, busque orientações para que você consiga realmente ajudar os seus estudantes. Afinal, sabemos o quanto é frustrante você realizar o seu planejamento, organizar os seus materiais, organizar as atividades, selecionar atividades adaptadas e levar para a sala de aula e constatar que o seu aluno não aprende. E isso é um constante recomeço. Então, nós precisamos rever este ciclo. Os estudantes com deficiência intelectual ou transtorno de aprendizagens passam de um ano para o outro, de uma série para outra, sem aprender. E você, profissional da educação, tenha muito cuidado ao usar esta expressão: o meu estudante não aprende. Para isso, eu vou te convidar para pensar em algumas perguntas, refletir sobre algumas situações. Vamos pensar assim: o seu estudante não aprende ou você não sabe exatamente o que precisa ensinar? O seu estudante não aprende ou você não ensina de um jeito que ele possa aprender? O seu estudante tem potencial intelectual para aprender? Agora a grande pergunta: você, professora, você profissional, você acredita no potencial intelectual do seu estudante? Você acredita que ele pode aprender? Perguntas difíceis, né? Você já parou para pensar sobre elas? Você pensou em algumas respostas? Então, é difícil da gente constatar que a não aprendizagem do estudante está diretamente ligada à forma e o que eu ensino. Essa é uma ligação direta. É muito delicado dizermos que o estudante não aprende se nós, profissionais, não estamos possibilitando essa aprendizagem. Agora, eu tenho uma questão para a gente conversar. Estamos iniciando essa jornada da inclusão escolar. Se você é o profissional que acredita que um bom estudante é aquele que aprende todas as habilidades e todos os objetivos do currículo da BNCC, dentro dos prazos, das séries que são colocadas, e ainda, se você acredita que o bom estudante é aquele do alto desempenho, aquele que tem boas notas, você tem dois caminhos a partir de agora. Em primeiro lugar, você pode sair dessa jornada, seguir o seu caminho, fazendo do jeito que você está fazendo até hoje, mas com a pulga atrás da orelha que você poderia fazer algo diferente, que você está comprometendo o desenvolvimento de aprendizagem de alguns estudantes que passaram e passarão sobre a sua sala de aula. Afinal, rever as metodologias, pensar no estudante, rever estratégias e, em especial, rever a sua metodologia é uma obrigação do professor contemporâneo. Afinal, quantos alunos de alto desempenho que aprendem com o professor ou sem o professor, que aprendem sozinhos e que têm alta performance, excelentes notas, você já teve na sua sala ao longo da sua vida profissional? Essa percepção de que o aluno passivo, com o professor detentor de todo o seu conhecimento lá no alto do seu tablado, essa é uma perspectiva do século passado. Neste momento, nós precisamos mudar o foco, nós precisamos mudar a nossa perspectiva de o aluno que aprende para como este aluno aprende. Quais são as estratégias que eu preciso usar, independente dele ter um laudo ou um diagnóstico. Cada estudante aprende de uma forma diferente e cabe ao professor buscar melhores estratégias para atingi-los, para desenvolvê-los. Então pense sobre isso. Agora, se você quer mais informação, se você está buscando conhecimento, se você
quer mudar o seu foco para o estudante, colocando-o no centro do processo de aprendizagem, eu te convido para ficar comigo nessa jornada de 2 dias e aprender quais são esses 5 erros que nós cometemos no processo de inclusão, para que você consiga realmente realizar um processo de aprendizagem de qualidade. E tenha certeza que não são só os seus estudantes de inclusão que se beneficiarão do seu conhecimento. Você conseguirá adaptar para todos os estudantes da classe e fazer um processo de aprendizagem muito mais qualificado para todos eles. Enquanto educadores que somos, nós precisamos presumir competência. Mas o que é presumir competência? É acreditar que todos aprendem. A Constituição brasileira garante o acesso e permanência de crianças e adolescentes na escola regular, assim como a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, promulgada em 2015, ela garante o acesso, a permanência, a aprendizagem e a socialização. Agora, quando nós falamos em leis, nós precisamos fazer algumas reflexões. Nós temos muitas leis. As leis, elas nos trazem direitos, deveres, obrigações, proibições. Sabemos que nós não podemos tirar a vida de outras pessoas. Nós sabemos que não podemos roubar, não podemos nos apropriar de ideias e marcas alheias e assim por diante. São muitas leis. Entretanto, será que as leis nos garantem que ninguém vai cometer essas contravenções? As leis são muito importantes para regular a sociedade. Entretanto, tão importante quanto as leis é a formação ética e moral das pessoas para fazer o cumprimento delas. Vamos pensar, a escola se diz inclusiva porque a criança está dentro da sala de aula, ela está inserida no ambiente escolar, ela é acolhida por todos, ela gosta do professor, ela gosta dos seus colegas. Agora a grande pergunta é, será que esse acolhimento, esse acesso da criança à escola garante qualidade da aprendizagem? A nossa discussão aqui na Jornada da Inclusão Escolar é justamente essa. Garantir acesso, permanência e socialização não necessariamente garante-se a qualidade da aprendizagem. Os nossos estudantes, eles precisam aprender. Esse é o grande diferencial. O processo inclusivo de qualidade desenvolve estas crianças. Então, novamente eu volto a dizer, nós precisamos presumir competência. Escrevam esse termo e coloquem num post-it lá no seu computador, na sua mesa de trabalho, mas tragam essa expressão para o seu dia a dia. Acreditar que o seu estudante, ele aprende. Mas não é muito fácil. Nós precisamos aprender o como e a forma de fazer esse ensino. Então não fique angustiado. Nós vamos nesta jornada da inclusão escolar, nós vamos falar sobre todos esses erros. Você não está sozinho, você pode contar com a Estude um Espaço Online e com os meus 28 anos de dedicação à educação para fazer um processo qualificado de inclusão. Então nós precisamos mudar o ponto de vista, colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. E essa frase, colocar no centro do processo de aprendizagem, não é um chavão da aula de pedagogia, não. Este deve ser o lema da sua vida, porque, como eu já falei anteriormente, serve também para todos os demais estudantes que estão na sua turma. Então, vamos juntos pensar quais são esses erros para que eles não sejam cometidos novamente. E você, que é profissional da educação, vai deixar de ficar frustrado, de se sentir impotente diante a uma criança de inclusão. Você vai ficar mais seguro, mais empoderado para poder fazer essa intervenção e poder ensinar. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada pensando nesses 5 erros mais comuns. São erros que afastam as crianças, que comprometem todo o processo de aprendizagem. Mas é importante a gente falar aqui que eu não estou julgando,
porque eu não estou falando que esses erros são propositais ou são intencionais. Na maioria das vezes é tentando acertar que nós cometemos esses erros. Eles são por falta de conhecimento, por reprodução de estratégias ano após ano. Você sabe que você precisa fazer alguma coisa diferente, entretanto não sabe o que fazer de diferente. Então vamos pensar sobre esses erros e eliminar isso da nossa pauta. Começar um ano de 2023 fazendo o passo a passo para que realmente as crianças de inclusão elas aprendam, realmente se desenvolvam e ano após ano nós possamos mensurar o seu processo de desenvolvimento e não constatar que ela novamente não aprendeu. Vem comigo e vamos pensar em algumas situações. Veja se você já passou ou se você já cometeu esses erros. Para iniciarmos a conversa sobre o primeiro erro do processo de inclusão, eu te convido a pensar no seguinte exemplo. A família procura a escola para realizar o processo de matrícula. Esse processo administrativo, burocrático, então, é realizado um processo normal. Você é comunicada que terá um novo estudante com a deficiência X, as dificuldades Y ou Z. Ou ainda ele pode ser um estudante da sua escola, que na mudança de ano letivo ele passou para a sua turma. Você já conhece, né, de encontrar pelos corredores, de atividades coletivas. A professora do ano anterior já fez alguns comentários com você sobre, né, o processo de desenvolvimento desse estudante. Você pode ter algumas anotações ali do conselho de classe. No primeiro dia de aula ou no dia marcado, você recepciona esse estudante, você tem ali mais 25 ou 30 alunos junto com você e você começa a pensar, né? São muitas perguntas que nos passam na cabeça em fração de segundos. Então, esse estudante, ele vai permanecer o tempo todo sentado? Ele consegue permanecer o tempo todo da aula, do início ao fim, no seu lugar? Ele tem algum objeto de preferência? Será que a luz, o barulho o incomodam? Será que ele pede para ir ao banheiro ou eu preciso levar? Meu Deus, quantas perguntas passam na tua cabeça naquele momento? Você já passou por essa situação de recepcionar o estudante, olhar para ele e pensar assim, meu Deus, o que eu faço agora? Este é o primeiro erro que a maioria das escolas comete no processo de inclusão. Inserir o estudante na sala de aula sabendo muito pouco ou quase nada sobre seu histórico, preferências, hábitos, rotina. Não sabe-se nada, ou seja, a maioria das escolas não realiza a anamnese, que é um momento importante para você conhecer o seu estudante. Via de regra, as escolas fazem a inserção dos estudantes nas classes pela regra da tentativa, erro e acerto, ou seja, retardando muito a adaptação desses estudantes. E eu vou te contar uma coisa, a anamnese é um processo primordial para a qualidade do processo de inclusão. Essa é a primeira etapa, nós não podemos pular. Agora me conte, você acredita que a anamnese é um protocolo clínico? Deixa aí nos comentários, você já participou de um momento, né, da realização da entrevista de anamnese? A sua escola tem hábito de fazer? Se tem, quem participa? Quem realiza a anamnese? Deixa aí nos comentários, compartilha as suas experiências. Essa é uma etapa em que você vai colher informações essenciais para o processo de inclusão, para que você se prepare no momento de receber esse estudante. Você vai conhecer quais são os gostos, você vai perguntar para a família sobre os hábitos, sobre a rotina e, em especial, qual foi o histórico dessa criança até chegar ali, dentro da sua sala de aula. Essa é uma etapa que nós não podemos pular. Nós precisamos saber muitas informações antes de receber a criança. Isso faz com que você estabeleça um planejamento muito mais assertivo. Você não fica
tentando conhecer essa criança, tentando pescar informações dela, porque você já tem toda uma lista, você já tem todo um conhecimento prévio de como ele se desenvolve, como ele aprende, como que você consegue tirar o seu melhor em cada uma das situações. Vou compartilhar com vocês um modelo de anamnese adaptado ao contexto escolar. A anamnese não é um protocolo clínico, ela deve ser realizada por todas as escolas para ter o conhecimento e as informações sobre os seus estudantes. Mas a gente precisa fazer um combinado, não é imprimir este modelo ou até mesmo tirar qualquer modelo da internet e sair realizando essas perguntas. Na verdade, você precisa ler e pensar quais são as informações que você precisa neste momento para fazer a inserção desse estudante na sala de aula. Então, quais são as perguntas que você precisa ter respostas? Então, precisa uma adaptação. Essas perguntas, elas precisam fazer sentido para o professor e não fazer de uma forma protocolar, porque não vai te ajudar em nada. Então, vamos pensar o que você quer saber, em especial, saber sobre essas crianças e saber qual é o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico você consegue pesquisar informações mais específicas e muito mais pontuais. Combinado? Vamos aproveitar esse momento de início do ano letivo e realizar a anamnese. Chame o seu coordenador, chame a professora regente, chame pessoas que possam ajudar neste momento. Então, estamos no momento ideal para que esse erro ele seja riscado da nossa lista. Faça a anamnese. Agora nós vamos falar sobre o segundo erro. Então, nos primeiros dias você está ali preocupado com a inserção, né, do estudante no grupo de colegas. Você vai descobrindo dia a dia algumas informações e vai aplicando algumas atividades. A minha pergunta é, no seu planejamento, seja ele diário, quinzenal, mensal, seja qual for a periodicidade, você tem clareza do que esse estudante precisa aprender e mais, você tem clareza sobre como você precisa ensinar para que ele aprenda realmente? Você tem essas informações? Imagino que a tua resposta já está na ponta da língua, né? Eu tenho um currículo, eu tenho um planejamento anual, onde tem todas as informações sobre o que é importante que os meus estudantes aprendam. Eu tenho um calendário, eu tenho um cronograma, ou seja, está tudo ali, tudo que é importante está ali. Eu faço outra pergunta para você. Será que tudo que está no planejamento anual de uma determinada série é importante para que esse estudante com deficiência intelectual ou transtorno de aprendizagem aprenda neste momento? Será que é isso que ele está precisando? Então, este é o nosso segundo e fatal erro: não avaliar. Você não tem clareza sobre o que ele precisa aprender. Você já ouviu falar em adaptação curricular? Adaptação curricular não é adaptar as atividades para o estudante, mas dentro de determinados objetivos. Eu preciso minimamente responder a 4 perguntas. O que esse estudante sabe, o que ele não sabe, o que ele deveria saber e como ele aprende. Sem essas 4 perguntas, eu não consigo organizar um planejamento eficiente, um planejamento que realmente desenvolva um processo de aprendizagem de qualidade desse estudante. Eu preciso saber o que ele sabe, eu preciso saber o que ele não sabe, porque para eu fazer escolhas, eu também tenho que saber o que ele ainda não sabe. O que ele deveria saber? Quais são as habilidades que ele já deveria ter desenvolvido? E lembram do início da nossa jornada, quando eu falei de colocar o estudante no centro do processo? Como ele aprende? Isso faz toda a diferença. Ninguém aprende igual a ninguém. Cada um tem a sua especificidade, tem o seu jeito de aprender. Então, nós precisamos ter essas respostas na ponta da língua. Vamos pensar
né, de uma forma bem didática, vamos pensar num exemplo, numa situação hipotética. Nós temos poucas informações, mas acredito que a gente consegue fazer esse exemplo. Pense lá, você é professora do 5º ano, um aluno com TEA, nível 2, mais ou menos 11 anos, você sabe que ele está numa fase de alfabetização, né? Ele já está no nível alfabético, então ele já sabe ler e escrever, e você tem no seu currículo, né, no currículo da escola, você tem uma competência mais ou menos assim: ler e compreender com autonomia anedotas, piadas, cartoons. Essa é a tua habilidade. Vamos pensar nessa atividade. Na hora você já pensa, ele sabe ler e escrever, eu preciso incluir ele no grupo, então eu vou fazer uma atividade coletiva. Organiza uma caixinha bem bonitinha, toda colorida. Dentro coloca várias piadinhas curtas, né, adaptadas à idade, e faz um círculo. Então, cada aluno vai tirar a sua piada, vai ler e eles vão interpretar. Então, essa é a dinâmica para você conseguir, né, chegar ao desenvolvimento dessa habilidade e ainda incluir. Então, é uma atividade coletiva que tem tudo para dar certo. Você começa a atividade, pensa lá, né, você com os seus estudantes. Você começa a atividade, eles começam a tirar as piadinhas, aquilo é muito divertido, começam, né, a dar risada, começa a brincadeira, a diversão, e você começa a perceber que o seu estudante com TEA, ele começa a ficar agitado. E ele começa a fazer estereotipias vocais mais alto que a risada dos outros estudantes, e aquilo vai desencadeando uma crise de desregulação sensorial. Ou seja, uma atividade que era para ser divertida, ela assusta o teu grupo de estudante, o estudante com TEA, ele acaba ficando desregulado, ou seja, é uma experiência ruim para todo mundo. Aquilo que era para ser um sucesso de inclusão acaba sendo um grande fracasso. E ainda, isso pode levar a traumas irreversíveis nesse estudante com TEA que entrou em crise. Então vejam, são várias as perguntas que a gente pode fazer numa situação hipotética, tá? Essa é uma situação, mas que a gente pode fazer várias reflexões. Primeiro, será que foi realizada a anamnese para saber que essa criança tem hipersensibilidade auditiva, que ela tem estereotipias vocais? Será que foi feita a anamnese para saber todas essas informações? Ainda, será que o professor avaliou o estudante para saber que, neste momento, interpretar piadas pode não ser importante? Afinal, os autistas, eles têm um comprometimento no desenvolvimento da teoria da mente, ou seja, eles são literais. Será que ele, em algum momento ele precisava ler e interpretar piadas? Será que ele vai conseguir interpretar e achar graça de uma piada? Vejam quantas questões que nascem de uma boa intenção, que nasce de uma perspectiva assim de total sucesso de integração e levam ao fracasso. Então nós precisamos ter muito cuidado com as atividades que nós propomos sem avaliação, porque elas podem causar danos irreversíveis para as nossas crianças. Vocês já ouviram falar em crianças, ou até mesmo já viveram essas situações em que a criança estava adaptada, estava bem na escola e de repente ela começa a não querer vir mais para a escola, ela começa a criar uma aversão ao grupo de estudantes, à escola, à professora, ela começa a se afastar e você sempre pergunta assim, mas o porquê? Se eu sou amável com essa criança, eu tento acolher, eu tento fazer várias atividades. Muitas vezes nós não estamos atingindo essa criança porque nós não estamos respeitando o seu processo de aprendizagem. O que ela precisa saber no momento e como ela aprende. Muitas vezes, ou como nós estamos ensinando não está adequado, não está adaptado. Aí vem uma outra questão. Além do comprometimento emocional dessa criança, nós podemos criar problemas neurobiológicos.
Vocês já ouviram falar na poda neural? Esse é um fenômeno que acontece com todas as pessoas e que nós precisamos ter muito cuidado. Mas é um assunto muito profundo, então eu peço que vocês leiam mais sobre isso e em algum momento a gente pode fazer aqui na Studium uma jornada específica sobre neurociência. Mas é importante a gente saber o quanto que nós, educadores, nós podemos comprometer o processo de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças. São muitas informações. A gente precisaria de uma jornada assim de muitos dias para a gente conversar sobre os temas. Mas até esse momento nós conversamos sobre 2 erros comuns: não realizar a anamnese e não avaliar os estudantes. Agora nós vamos iniciar o 3º erro. Você não avalia o seu estudante, mas precisa que ele produza, certo? Ele precisa estar ali, inserido na turma, e ele precisa realizar atividades. Então, o que você faz? Você vai, atrás de atividades na internet, você vai fazendo adaptações, pega atividades com os objetivos da série e adapta às dificuldades do estudante. Então, dia após dia, você vai fazendo esse trabalho, fazendo várias atividades, tentando adaptar com atividades. Só que você comete o nosso 3º e crucial erro. Você pensa em atividades, você não pensa em objetivos de aprendizagem. Esse é um erro que vai condenar o seu estudante ao fracasso escolar. Você está realizando atividades uma atrás da outra. Quando chega um determinado período, você precisa dar nota, você precisa escrever um parecer descritivo, mas você precisa fazer um compilado, uma avaliação do seu estudante. Aí você pega aquele compilado de atividades e você constata: meu estudante não aprendeu. Eu fiz um monte de atividades com ele e mesmo assim eu não consegui fazer com que ele aprendesse. Agora eu te pergunto, o que você está avaliando? Quais eram os objetivos desse estudante para esse período? O que você fez para que ele chegasse a esses objetivos? Então, sem ter a clareza de objetivos de aprendizagem, você não consegue desenvolver a aprendizagem do estudante. E mais, sem ter a clareza de quais eram os objetivos para esse estudante em determinado período, como que você pode afirmar que ele não aprende? Vejam como é uma questão assim que a gente precisa pensar. Eu afirmo que ele não aprende, mas eu também não tenho objetivos claros. Eu não avaliei para saber o que ele precisa. Eu não sei o que ele precisa aprender nesse momento. Então vejo que é uma situação bastante complexa. Por isso que nós precisamos avaliar e definir objetivos de aprendizagem. Nós não podemos fazer um compilado de atividades uma atrás da outra, porque isso vai comprometendo todo o processo de aprendizagem desse estudante. Tenho certeza que agora você já está bastante chateada, pensando assim: puxa, mas eu faço um monte de atividades, ele não aprende e a responsabilidade é minha? Calma, vamos parar e vamos pensar nesse momento. Eu não estou criticando o seu trabalho, bem pelo contrário. Eu estou parabenizando por todo o esforço que você faz. E como eu falei lá no início, a gente não pode pensar que esses erros eles são intencionais, propositais. Você está fazendo o seu melhor trabalho, mas também está buscando informações para fazer com que esse trabalho ele se traduza em qualidade de aprendizagem do seu estudante. Então continue aqui comigo, eu não estou te criticando, na verdade eu estou te mostrando um novo caminho que a gente pode percorrer. Vamos pensar em uma situação hipotética para ficar mais claro, mais óbvio como que isso acontece, para vocês perceberem que não é crítica à realização de atividades. Vamos pensar uma turma de primeiro ano, primeiro aninho do ensino fundamental, uma criança com síndrome de Down, e a professora tem que ensinar a habilidade de comparar números naturais de 2 ordens em situações cotidianas com e sem suporte da reta numérica.
Veja que é um objetivo complexo, mas está lá para o primeiro ano. A professora logo pensa, para o meu estudante com síndrome de Down, eu preciso fazer uma adaptação, porque sem o suporte da reta numérica ele não vai conseguir. Então, eu vou conseguir que ele aprenda com o suporte e realizando várias atividades. Então, eu faço uma reta numérica com os animaizinhos que ele mais gosta para completar. Vou enumerando os objetos na sala de aula, monto as casinhas coloridas para que ele coloque o antecessor e sucessor, crio jogos. Então, faço várias atividades que o estudante precise ali fazer essa comparação entre números naturais de duas ordens. É assim que você faz? Me conte, você faz esses materiais, você produz materiais didáticos para facilitar o processo do seu estudante? Então, mais uma vez eu vou te falar, eu não estou desmerecendo o teu trabalho e quero que você continue produzindo todo esse material, mas produza de uma forma muito mais assertiva. Vamos continuar nesse exemplo. Comparar números naturais de duas ordens. Agora, a pergunta que fica, depois de produzir todos esses materiais, será que esse estudante, ele já tem habilidades preditoras consolidadas? Será que ele consegue fazer seriação, classificação? Ele faz pareamento de objetos? Será que ele reconhece o sistema de numeração decimal? Ele já identifica o que é unidade e o que é dezena? Será que ele já tem todas essas habilidades consolidadas? Será que ele relaciona número e numeral? Veja, eu estou falando aqui de habilidades básicas ligadas diretamente a essa habilidade que a professora irá desenvolver. Eu nem cheguei a falar ainda em outros pré-requisitos como coordenação motora, orientação espacial, lateralidade. Então vejam, sem fazer uma avaliação, a professora não consegue responder a essas perguntas. Então vejam, a professora perdeu o seu tempo organizando uma série de materiais, o estudante perdeu um tempo preciosíssimo do seu processo de aprendizagem. Agora vamos pensar isso acontecendo dia a dia, mês após mês, ano após ano. É isso que acontece com os nossos estudantes com deficiência intelectual ou transtorno de aprendizagens. Ano após ano, são os professores tentando ensinar de diferentes maneiras, mas sem ter um caminho, um fio condutor, sem avaliar e definir quais são os objetivos. Então pense qual é o degrau de defasagem ao longo de todo o processo de aprendizagem desse estudante. Então cada vez mais eles vão se distanciando do que realmente eles deveriam aprender. Porque é uma tentativa, erro, acerto, tentativa, erro e acerto. O que está passando na cabeça de vocês? Quantas questões nós levantamos hoje nesse primeiro encontro da nossa jornada da inclusão escolar? Deixa aí nos comentários o que você está pensando. Essas coisas que eu falei, esses 3 primeiros erros, eles fazem sentido para você? Você já cometeu? Você sabe de alguns outros erros? Então compartilha que realmente a nossa missão seja chega de exclusão na inclusão. Vamos fazer com que esse processo seja qualificado, ele seja um processo sério e que realmente desenvolva os nossos estudantes. Então nós estamos chegando ao final do nosso primeiro encontro. Hoje nós conversamos sobre 3 erros. O primeiro erro é não realizar a anamnese. O segundo erro é não avaliar. E o terceiro erro é pensar em atividades e não em objetivos de aprendizagem. O quarto e o quinto erro nós vamos revelar só no nosso próximo encontro. O nosso encontro da jornada da inclusão escolar, onde nós vamos debater os 5 erros mais comuns que afastam e comprometem o processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno de aprendizagens. Você está gostando da nossa jornada? Você quer aprender mais, aprofundar, ter um roteiro detalhado de como fazer esse processo
ser um processo de sucesso e principalmente de realização profissional? Então vem conosco para o curso Aprender a Incluir. É um curso em que você vai aprender o passo a passo do processo de inclusão eficiente e eficaz que vai fazer com que o seu estudante aprenda de uma vez por todas. Esse curso mudará a sua forma de ver o processo de inclusão e ainda vamos te ensinar como realizar esse processo de uma forma qualificada que garanta o acesso, a permanência, a aprendizagem e a socialização do estudante. Então, vem aprender conosco. Amanhã eu vou dar mais detalhes sobre o nosso curso Aprender a Incluir. Separa papel e caneta. No nosso segundo encontro da jornada da inclusão escolar, eu vou te contar todos os detalhes. Não perca! Venha aprender a incluir conosco. Até mais!